Olá, boa tarde. Vamos hoje falarmos sobre Maria I de Inglaterra, também conhecida como Bloody Mary, pelas suas maldades, né? Então vamos lá. Maria I de Inglaterra, 18 de 1516, 17 de novembro de 1558. Oriunda da Casa de Tudor, foi rainha de Inglaterra e da Irlanda desde 19 de julho de 1553 até a sua morte. É lembrada por restaurar o catolicismo na Inglaterra como religião oficial depois do movimento protestante iniciado nos reinados anteriores. Para tal, mandou perseguir e executar cerca de 300 protestantes heréticos, o que lhe valeu o cognome Bloody Mary, Maria a Sanguinária, apelido esse que é tido como injusto por maioria dos historiadores. Muitas das suas reformas religiosas foram, no entanto, abandonadas pela sua sucessora e meia-irmã Isabel I. Maria foi a única filha do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão a sobreviver à infância. Quando Eduardo adoeceu mortalmente em 1553, ele tentou remover Maria da linha de sucessão por causa de diferenças religiosas. Em sua morte, sua prima Lady Jane Grey foi proclamada rainha. No entanto, após apenas 9 dias de reinado, Maria organizou uma força militar de aliados católicos rumo a Londres que acabaram depondo Joana e a decapitando. Primeiros anos. Maria foi a quinta criança nascida do primeiro casamento de Henrique VIII de Inglaterra com Catarina de Aragão e a única a atingir a idade adulta. Nasceu no Palácio de Greenwich e foi batizada poucos dias depois, tendo o cardeal Tommaso Wolsey como padrinho. Durante a infância, Maria mostrou ser uma criança precoce, herdando o talento artístico de seu pai e inteligência de sua mãe, porém de saúde frágil, com má visão e propensa a fortes enxaquecas. O pai concedeu-lhe a sua própria corte no castelo de Ludlow e várias prerrogativas normalmente atribuídas ao príncipe de Gales. A educação de Maria ficou a cargo da sua mãe e de Margarida, condessa de Salisbury, filha de Jorge Duque de Clarence, uma das mulheres mais cultas do seu tempo. A princesa estudou latim, castelhano, francês, italiano, grego, retórica, ciências, matemática, teologia e música. Aos 5 anos já era uma intérprete de harpa e alaúde, capaz de entreter uma plateia de espectadores, e aos 10 anos já lia e escrevia em latim perfeito e se correspondia constantemente com sua mãe nesse idioma. Aos 16 anos, Maria já havia lido as principais obras clássicas em latim da época e chegou a traduzir para o inglês várias obras importantes com os textos de Erasmus e as encíclicas romanas. Maria foi, sem dúvida, uma das mulheres mais cultas de sua geração. A questão do seu casamento foi motivo de manobras e negociações diplomáticas desde muito cedo. Entre os seus pretendentes volúveis, de acordo com os interesses políticos do pai, contaram-se Francisco, duque da Bretanha e herdeiro de Francisco I de França, o seu irmão mais novo e futuro Henrique II, o próprio Francisco I e o imperador Carlos V do Sacro Império. Entretanto, o casamento dos seus pais encontrava-se em crise. Desde 1527, Henrique VIII procurava a sua anulação com o objetivo de casar com Ana Bolena, que parecia mais apta para produzir um filho varão. Todos os apelos para Roma falharam, o que fez Henrique decretar unilateralmente a anulação. No início de 1533, Thomas Cranmer, arcebispo da Cantuária, declarou o casamento com Catarina de Aragão inválido, tornando legítimo o recente casamento com Ana Bolena. Para evitar um apelo de Catarina ao Papa, a Inglaterra cortou relações com o Vaticano e Henrique VIII foi declarado chefe na nova Igreja Anglicana. Para Maria, estes eventos tiveram consequências drásticas. De princesa da Inglaterra e herdeira da coroa, passou a ser considerada filha ilegítima, com direito apenas ao tratamento de Lady Mary ou Lady Maria. Com a dissolução da corte de Ludlow, Maria tornou-se aia da sua irmã recém-nascida Isabel.
foi ainda afastada da sua mãe, proibida de visitá-la e de se comunicar com ela, e em 1536 de assistir ao seu funeral. Esse tratamento traumatizou-a fortemente e foi interpretado como injusto na Inglaterra e no resto da Europa, contribuindo para a crescente impopularidade de Ana Bolena. Disputas e antecedentes. Com a execução de Ana Bolena em 1536, também Isabel foi declarada ilegítima, juntando-se a Maria na condição de ex-princesa. Joana Seymour, a madrasta seguinte, deu à luz o tão desejado herdeiro varão. O futuro Eduardo VI de Inglaterra, afastando definitivamente, ao que parecia, Maria e Isabel como herdeiras do trono. A última mulher de Henrique VIII, Catarina Parr, conseguiu reconciliar o rei com as filhas e em 1544, apesar de ilegítimas, Maria e Isabel foram reconhecidas pelo parlamento como segunda e terceira na linha de sucessão, respectivamente. Para o fim da vida de Henrique VIII, a maioria dos privilégios de Maria foram restabelecidos em troca do reconhecimento do rei como chefe da Igreja Anglicana. No entanto, ela recusou converter-se à Igreja do Pai e permaneceu sempre fiel à fé católica. No reinado do irmão Eduardo VI, o parlamento aprovou o ato de uniformidade que abolia o rito católico em favor do novo serviço protestante. Maria pediu então escusa para assistir à missa católica, o que lhe foi negado pelo irmão. Sem desistir, ela apelou a seu primo pelo lado materno, Carlos V, que ameaçou atacar a Inglaterra caso fosse desrespeitada a liberdade religiosa de Maria. Pressionados pelo imperador, Eduardo VI e os seus regentes cederam e permitiram a Maria assistir ao serviço católico, desde que fosse em privado. Entretanto, depois desse episódio, seu relacionamento com o rei não foi mais o mesmo e ela foi banida da corte do irmão por sua crença. Ascensão ao trono. Eduardo VI morreu em 1553, enquanto Maria se encontrava ausente de Londres. O seu testamento excluía Maria e Isabel da sucessão, privilegiando a protestante Joana Grey, bisneta de Henrique VII de Inglaterra, por via feminina e nora do duque de Northumberland, o regente e conselheiro de Eduardo VI. Estas disposições contrariavam o ato de sucessão de 1544, que determinava que Maria deveria suceder a Eduardo caso este morresse sem descendência. No entanto, Joana Grey foi proclamada rainha a 9 de julho, apesar da forte contestação popular. Maria sempre fora estimada por seu povo pelo tratamento injusto que sofrera do pai e do irmão mais novo e contava com o apoio de muitos nobres, até mesmo de alguns poucos protestantes fiéis à dinastia Tudor. Apenas 9 dias depois, o parlamento revogava o testamento de Eduardo VI e declarava Maria rainha de Inglaterra e senhora da Irlanda. A nova rainha entrou triunfante em Londres em 3 de agosto, acompanhada pela irmã Isabel e de sua amiga e ex-madrasta Ana de Cleves, sob forte aclamação popular. Maria foi coroada rainha na abadia de Westminster em 1º de outubro de 1553. O serviço foi efetuado pelo bispo católico de Winchester, Stephen Gardiner, e não pelo arcebispo da Cantuária, como de costume, visto que esse último era protestante. Reinado. O primeiro ato do parlamento sob o reinado de Maria foi validar retroativamente o casamento de Henrique VIII de Inglaterra com Catarina de Aragão, repondo assim a sua legitimidade. Uma de suas primeiras ações foi mandar executar o duque de Northumberland, que planejara o golpe contra ela. Depois remodelou o leque de conselheiros reais, afastando todos os aliados de Northumberland. Joana Grey, o seu pai, o duque de Suffolk e o marido, Guilford Dudley, foram presos e executados. No início do reinado, a Inglaterra se encontrava em grande corrupção, fruto da enorme quantidade de protestantes que viviam às custas do Estado na época de Eduardo. A rainha, chocada com tamanhos desvios, ordenou a diminuição das despesas da Casa Real e a expulsão dos protestantes da corte. Maria reduziu os impostos e a redução deixou a renda mais baixa que a despesa. Então a rainha criou direitos aduaneiros sobre a importação de fazendas e taxou a importação de vinhos franceses. Entretanto, as medidas que pretendiam ajudar aos mais pobres
provocaram a retração comercial. Maria criticou a alta burguesia, comerciantes ricos, por pagar baixos salários aos seus empregados e proibiu terminantemente o salário em espécie. Porém, a monarca não estava cercada de bons elementos e muitas de suas ordens não chegaram a ser cumpridas. Maria emitiu moedas de prata finas e planejou uma planta para retirar as moedas rebaixadas que vieram a ser usufruídas em 1560 e 1561. No reinado de sua irmã Isabel Tudor, também incluiu um novo livro das taxas que foi introduzido no fim do seu reinado em 1558. Maria também realizou um grande trabalho na via diplomática em seu reinado. A Inglaterra estava em contato com a Rússia. A rainha, então, pela primeira vez, recebeu e acreditou em sua corte o embaixador russo Ozep Nepeja e, em contraprestação, mandou uma missão diplomática inglesa a Moscou. Em 1555, uma carta patente da rainha foi emitida à Muscov Company, que dava direito de trocas comerciais, inclusive entre Rússia e Inglaterra. Expedições adicionais foram enviadas em 1556, em 1568 e em 1580. Ainda no ramo do comércio exterior, Maria estabeleceu novas rotas de comércio com o pano inglês na Espanha, em Portugal e na África, especialmente em Marrocos, que forneceu o açúcar e o salitre, e na Guiné, uma fonte de ouro. Como uma monarca da dinastia Tudor, as artes tiveram grande destaque em seu reinado. Maria patrocinou e mandou vir artistas de toda a Europa, como Thomas Tallis, John Shepard e William Roper, genro de Thomas Moros, que escreveu uma rica biografia sobre seu sogro no reinado de Maria I. Casamento e revolta de Wyatt. Como a primeira mulher a ser coroada rainha na Inglaterra, Maria teve que lidar com os assuntos referentes ao seu matrimônio, que lhe daria um herdeiro continuando a dinastia. Como primeira reação, de acordo com Judith Richards em seu artigo Mary Tudor as Sole Queen, Maria negou, dizendo que já havia se casado com a Inglaterra. Tal visão é apenas mostrada pela parte de Isabel. Entretanto, sua irmã também negou a proposta de casamento, contudo acabou aceitando a hipótese. De início parecia inclinada em aceitar Edward Courtenay, conde de Devon, mas mudou de ideia quando o imperador Carlos V sugeriu seu filho único, o príncipe Felipe. Tanto o parlamento como seus principais conselheiros imploraram que reconsiderasse a decisão, receando a perda da independência de Inglaterra face à temida Espanha, que era a mais poderosa potência europeia na época. Maria manteve-se firme ao seu casamento com Filipe, o que iniciou uma onda de protestos na Inglaterra, marcando o início de sua impopularidade, principalmente entre os protestantes. O Duque de Suffolk decidiu tomar uma atitude e aliciou Isabel à pretensão à coroa. Suportados pela revolta popular de Thomas Wyatt, mas a tentativa de golpe foi esmagada pelas forças da rainha. Wyatt e Suffolk foram presos e executados. Após a revolta de Wyatt, a rainha mudou sua política de tolerância. O Conselho de Maria havia lhe ungido para que largasse a política de clemência e começasse a agir com rigor. A princesa Isabel, beneficiária da manobra de Wyatt, tornou-se num alvo de suspeita e foi presa na Torre de Londres, mas nada foi provado sobre o envolvimento da princesa. Filipe de Espanha exigiu que ela fosse executada para eliminar futuras conspirações, mas Maria recusou-se a assinar a sentença de morte da irmã e, em vez disso, expulsou-a da corte sob prisão domiciliar. Maria e Filipe se casaram a 25 de julho de 1554 na Catedral de Winchester, numa grande cerimônia católica. Nos termos do contrato de casamento, Filipe passou a ser designado como rei consorte da Inglaterra, título esse que fora atribuído somente às rainhas consortes até então. O seu casamento com um monarca estrangeiro e católico marcou o fim da popularidade da rainha junto aos ingleses, orgulhosos da sua independência. Maria, no entanto, ficou extremamente feliz com a união e apaixonou-se imediatamente pelo marido, 11 anos mais novo. Em novembro de 1554,
julgou-se grávida e mandou rezar uma missa de ação de graça pelo fato, mas pouco tempo depois as esperanças desmoronaram e, apesar do abdômen da rainha ter se aumentado e os seus seios começarem a produzir leite, foi constatado que se tratava apenas de uma gravidez psicossomática. Ao fim de cerca de 14 meses em Inglaterra, Filipe decidiu regressar à Espanha para cuidar de assuntos de Estado, frustrado pelo fato de Maria e seu parlamento não o deixarem governar a Inglaterra. A rainha dedicou-se então ao seu projeto pessoal de reverter a ruptura com Roma, estabelecida pelo pai, e o estabelecimento do protestantismo pelo irmão Eduardo VI. Sua política primária de tolerância aos protestantes havia sido quebrada após a revolta de Wyatt. Reginald Pole, um cardeal católico e amigo de Maria desde a infância, foi nomeado conselheiro pessoal e arcebispo da Cantuária. Juntos aboliram as reformas religiosas de Eduardo VI e deram início ao que foi conhecido como as persecuções marianas. Nos 3 anos seguintes, cerca de 300 protestantes foram queimados na fogueira por heresia, incluindo Thomas Cranmer, ex-arcebispo da Cantuária, Nicholas Ridley, ex-bispo de Londres, e o reformista Hugh Latimer. Estes atos, dos quais Maria não foi a única responsável moral, valeram-lhe o cognome Bloody Mary e uma crescente impopularidade junto aos ingleses. A rainha disse para o seu amigo Paul que a punição dos hereges deve ser feita sem pressa. Deve, entretanto, se aplicar a justiça para aqueles que, pela inteligência, procuram iludir as almas simples. Nos reinados seguintes, a sua memória foi vilipendiada, em parte como propaganda religiosa protestante. John Foxe escreveu um livro intitulado The Acts and Monuments of These Latter and Perilous Days, Touching Matters of the Church, wherein are comprehended and described the great persecution and horrible troubles that have been wrought and practiced by the Romish prelates, especially in the realm of England and Scotland, from the year of our Lord 1000 to the time now present, abreviadamente The Book of Martyrs, onde basicamente transformava Maria numa vilã católica. Filipe regressou à Inglaterra em 1557, depois de ter herdado a coroa da Espanha e o controle dos Países Baixos pela abdicação de seu pai, com o objetivo de convencer Maria a entrar numa guerra contra a França. Maria concordou com o marido, apesar da forte objeção popular inglesa, e em resultado as tropas inglesas foram derrotadas e a Inglaterra perdeu a posse de Calais. O Calais, né? A última relíquia das possessões continentais inglesas, que em tempos já haviam incluído a Normandia e a Aquitânia, e em resultado desta visita, Maria sofreu ainda uma última gravidez psicológica e chegou a ditar um testamento onde nomeava Filipe regente de Inglaterra durante a minoridade do herdeiro inexistente. Morte e legado. Em seus últimos dias, Maria estava deprimida pelo abandono do marido, possíveis conspirações de sua irmã e sua baixa popularidade. Passava horas e horas com os joelhos perto do queixo e perambulava pela sua corte como um fantasma. Maria morreu em novembro de 1558, provavelmente de cancro do útero ou dos ovários, e foi sucedida pela sua irmã, a princesa Isabel, que acreditava ter conseguido converter ao catolicismo. Foi sepultada na abadia de Westminster, onde mais tarde Isabel juntar-se-lhe-ia. Na inscrição da sua tumba comum, lê-se parceiras no trono e sepultura. Aqui descansam duas irmãs, Maria e Isabel, na esperança de uma ressurreição conjunta. Maria certamente é uma figura trágica, teve uma infância dourada até que os atos de seu próprio pai a traumatizaram profundamente. Tem uma má fama devido à propaganda protestante, já que ela foi uma rainha católica, entretanto seus atos não foram mais cruéis do que os de seu pai Henrique VIII e irmãos Eduardo VI e Isabel I. Definitivamente há muito mais no reinado de Maria Tudor do que as perseguições aos protestantes pelas quais ela é tão julgada.
Ela iniciou um trabalho de expansão marítima e econômica que seria concluído brilhantemente por sua irmã depois dela. O historiador Will Durant se refere a Maria I. Em relação a Maria I, pode-se dizer algumas palavras complacentes. Dor, doença e muitas injustiças sofridas deformaram seu espírito. Sua clemência deu origem à crueldade só depois que conspirações tentaram retirar a sua coroa. Seguiu o conselho da igreja de confiança, que tinha sofrido perseguições e buscava vingança. Ao final, penso eu, com as performances, estava cumprindo suas obrigações para com a religião que ela amava, como uma razão para sua própria vida. Ela não merece o apelido de Bloody Mary, a menos que o adjetivo seja aplicado a todos de seu tempo. Adjetivo que resume o caráter de forma errada, já que havia muito amor. Embora pareça estranho, é notável que ela tenha tomado à frente o trabalho do pai, Henri VIII, para separar a Inglaterra de Roma. Ela mostrou aos pais que era ainda da Igreja Católica a pior característica, que era servida. Quando ela morreu, a Inglaterra estava mais preparada do que nunca para aceitar a nova fé que ela se esforçou para destruir. Na cultura popular, né? Então nós temos aí filmes, Jeanne Devauvert, de 1917, adaptação da ópera de Victor Hugo, Marie Tudor. Françoise Christophe, no filme Marie Tudor, de 1966. Inge Keller é Maria I, na adaptação alemã da obra de Victor Hugo, In die Liebe und die Königin. E Jeanne Lapotaire, em Lady Jane, de 1986, estrelado por Helena Bonham Carter como Jane Grey. No filme independente The Twisted Tale of Bloody Mary, de 2008, é interpretada por Miranda French. Séries. Em As Seis Esposas de Henrique VIII, de 1971, é interpretada por Verrine Greenlaw no episódio Catarina de Aragão e Alison Fraser no episódio Jane Seymour e Catarina Parr. Na série do mesmo ano, Elizabeth R. Daphne interpreta Maria I no primeiro episódio, The Lion's Cub, considerado uma das representações mais fiéis da rainha. Na série The Virgin Queen, de 2005, é interpretada por Joanne Whalley. Na série The Tudors, Blatné McCone vive a pequena Maria na primeira temporada e nas seguintes, Sarah Bolger interpreta a jovem adulta princesa Maria. A ópera Maria Tudor, de Victor Hugo, e Maria Tudor, de Carlos Gomes. Então ficamos aí com um pouco da biografia, né, de Maria I de Inglaterra, também cognominada de Bloody Mary, ok? Maria Sanguinária. Então até um próximo hangout, uma boa tarde. E obrigado pela atenção. Dos anteriores. Para tal, mandou perseguir e executar cerca de 300 protestantes heréticos, o que lhe valeu o cognome Bloody Mary, Maria a Sanguinária, apelido esse que é tido como injusto por maioria dos historiadores. Muitas das suas reformas religiosas foram, no entanto, abandonadas pela sua sucessora e meia-irmã Isabel I. Maria foi a única filha do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão a sobreviver à infância. Quando Eduardo adoeceu mortalmente em 1553, ele tentou remover Maria da linha de sucessão por causa de diferenças religiosas. Em sua morte, sua prima Lady Jane Grey foi proclamada rainha. No entanto, após apenas 9 dias de reinado, Maria organizou uma força militar de aliados católicos rumo a Londres que acabaram depondo Joana e a decapitando. Primeiros anos. Maria foi a quinta criança nascida do primeiro casamento de Henrique VIII de Inglaterra com Catarina de Aragão e a única a atingir a idade adulta. Nasceu no Palácio de Greenwich e foi batizada poucos dias depois, tendo o cardeal Tommaso Wolsey como padrinho. Durante a infância, Maria mostrou ser uma criança precoce, herdando o talento artístico de seu pai
e inteligência de sua mãe, porém de saúde frágil, com má visão e propensa a fortes enxaquecas. O pai concedeu-lhe a sua própria corte no castelo de Ludlow e várias prerrogativas normalmente atribuídas ao príncipe de Gales. A educação de Maria ficou a cargo da sua mãe e de Margarida, condessa de Salisbury, filha de Jorge, duque de Clarence, uma das mulheres mais cultas do seu tempo. A princesa estudou latim, castelhano, francês, italiano, grego, retórica, ciências, matemática, teologia e música. Aos 5 anos já era uma intérprete de harpa e alaúde, capaz de entreter uma plateia de espectadores, e aos 10 anos já lia e escrevia em latim perfeito e se correspondia constantemente com sua mãe nesse idioma. Aos 16 anos, Maria já havia lido as principais obras clássicas em latim da época. Olá, boa tarde. Vamos hoje falarmos sobre Maria I de Inglaterra, também conhecida como Bloody Mary, pelas suas maldades, né? Então vamos lá. Maria I de Inglaterra, 18 de 1516, 17 de novembro de 1558. Oriunda da Casa de Tudor, foi rainha de Inglaterra e da Irlanda desde 19 de julho de 1553 até a sua morte. É lembrada por restaurar o catolicismo na Inglaterra como religião oficial depois do movimento protestante iniciado nos reinados da época, e chegou a traduzir para o inglês várias obras importantes com os textos de Erasmus e as encíclicas romanas. Maria foi, sem dúvida, uma das mulheres mais cultas de sua geração. A questão do seu casamento foi motivo de manobras e negociações diplomáticas desde muito cedo. Entre os seus pretendentes volúveis, de acordo com os interesses políticos do pai, contaram-se Francisco, duque da Bretanha e herdeiro de Francisco I de França, o seu irmão mais novo e futuro Henrique II, o próprio Francisco I e o imperador Carlos V do Sacro Império. Entretanto, o casamento dos seus pais encontrava-se em crise. Desde 1527, Henrique VIII procurava a sua anulação com o objetivo de casar